noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Lígia Freixa, gerente de negócios da Japan House São Paulo. Eu sou morena, de olhos e cabelos escuros, cabelos cacheados na altura dos ombros. Eu uso óculos em formato de gatinho, uma armação preta. Hoje visto uma blusa vermelha. Estou aqui na sala da minha casa, com uma parede clara, o meu fundo, uma luminária e uma planta pendente para recebê-los nessa noite tão especial. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome de nossa instituição cultural e dos nossos parceiros desta noite, Restaurante Aizome, Lojas Shin e Furoshiki, Takasago e Prefeitura Municipal de São Paulo, a presença de cada um de vocês nesta nossa quarta experiência JHSP Online. Hoje é uma noite muito especial, pois vamos vivenciar uma jornada olfativa por meio dos aromas presentes na cultura japonesa. Além disso, é importante afirmar que esta ação integra o Sem Barreiras, o Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência, promovido pela Prefeitura de São Paulo, que segue até o dia 13 de dezembro. Não deixem de conferir a programação completa no link que nós colocaremos aqui no nosso chat. Antes de darmos início à nossa live de hoje, eu gostaria de fazer 3 importantes avisos. O primeiro deles, para aqueles que ainda não estão familiarizados com a plataforma Zoom ou estão se conectando pela primeira vez aqui, existe um botão no canto superior direito, onde você ajusta a tela para o modo do Speaker View, e você vai poder assistir com muito mais detalhes essa live. Vai ser uma experiência melhor. Para aqueles que estão utilizando o Zoom pelo celular, é mais intuitivo chegar nessa tela maior. Você arrasta a tela como se estivesse passando as fotos na sua galeria e você chega lá. O segundo aviso é que a nossa forma de comunicação durante a live hoje será via o chat. Então, nós pedimos que vocês mantenham todos os microfones desativados, por gentileza. E o terceiro e último, nós deixaremos um espaço de perguntas e respostas assim que a gente finalizar a nossa jornada pela caixa olfativa. Então, para que a gente possa nos organizar melhor, eu peço que vocês sinalizem no chat que vocês gostariam de fazer uma pergunta e a gente vai abrir os microfones para que vocês possam falar diretamente, ok? Bem, parados os avisos, sem mais delongas, gostaria de apresentar as nossas estrelas desta noite. Temos hoje 3 poderosas mulheres, a chefe Thelma Shiraishi, que comanda o restaurante Aizome, com uma unidade nos Jardins e outra na Japan House, São Paulo. Ela também está à frente da cozinha do Consulado do Japão, em São Paulo. Em 2019, foi a primeira mulher brasileira a receber o título de embaixadora para a difusão da cultura e culinária japonesa, concedido pelo governo japonês. Sandra Fukada, empresária e proprietária da loja Shin e da loja Furoshiki, ambas localizadas na Japan House São Paulo. E Sandra Casagrande, que é a perfumista da Takasago, uma das 5 maiores empresas de aromas e fragrâncias do mundo, também mantenedora da Japan House São Paulo. Boa noite, Thelma. Passo o controle para você. Boa noite a todos, eu sou a Thelma, tenho traços orientais, tenho cabelos e olhos pretos, corte na altura dos ombros, estou com uma camisa branca de chefe, um lenço azul na cabeça e ao fundo eu tenho um quadro em tons de pink e preto. É um grande prazer estar com todos vocês nesta noite em mais esse encontro especial promovido pela Japan House São Paulo. Eu, particularmente, fiquei muito entusiasmada meses atrás, quando veio a proposta para fazermos uma experiência que levasse em conta a inclusão e a acessibilidade. E hoje a gente vai viajar para o Japão através de vários elementos, através dos cheiros. Todos os nossos encontros anteriores foram baseados em receitas, preparações ou degustações dos sabores do Japão. A cultura japonesa, ela é muito baseada nos sentidos, no estímulo e na percepção dos vários elementos. E isso é muito mais notável na gastronomia, né? Os nossos sentidos, visão, olfato, tato, audição e paladar.
É claro que quando a gente fala em culinária, a gente usa o sentido do paladar para degustar umas refeições. Mas os japoneses foram ainda mais longe na percepção do gosto, porque eles foram os primeiros a falar em 5 gostos básicos. Aqui no Ocidente, a gente considera 4 gostos: salgado, doce, amargo e azedo. O quinto gosto, que é o mais importante para os japoneses, é o umami. É uma sensação de algo delicioso e rico na boca. Uma coisa que faz você salivar, faz você querer comer mais. A gente vai falar sobre umami ao longo da noite. Mas, tão importante quanto o sentido do paladar, quanto o gosto, nós temos atrelado a ele o olfato. A gente precisa muito do olfato para ter a plena apreciação de um alimento. Então, a gente falou dos gostos básicos, que é percebido pelo paladar, é reação fisiológica de percepção, que é desencadeada pelos receptores específicos na nossa língua e no nosso palato. Agora, quando a gente fala em sabor, a gente quer designar a percepção de algo que a gente engole, mas que envolve ainda o outro sentido, que é o olfato. Então, quando a gente sente um gosto, que é percebido pelo paladar, e a gente junta com o seu aroma, que é percebido pelo olfato, a gente constrói o sabor no nosso cérebro. Então, basicamente, essa também é a diferença quando a gente fala em gosto e sabor. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, mas gosto é o que a gente percebe pelo paladar. E a gente tem esses 5 gostos básicos: doce, salgado, amargo, azedo e umami. A gente fala sabor quando a gente junta essa percepção com outra, no caso do olfato. A gente sente um aroma, a gente sente o cheiro e a gente constrói, então, o sabor. Se vocês puderem um dia fazer uma brincadeira, eu aconselho muito para entender um pouco melhor isso. É só tampar bem o nariz e colocar uma balinha na boca. Com o nariz tampado, você só vai perceber o gosto doce do paladar. Só quando você destampa o nariz que você consegue sentir o cheiro, você consegue sentir o aroma através do olfato, é que você vai perceber se essa bala é de morango, é de limão, é de laranja. E o olfato, a gente acaba deixando ele passar um pouco, né? Mas ele é um dos sentidos mais poderosos. De repente, com um cheiro, você é transportado imediatamente para alguma lembrança, um sentimento. Tão poderosas são as conexões do olfato com o nosso cérebro e a nossa memória. O olfato está ligado ao sistema límbico. É o único dos nossos 5 sentidos que tem conexão direta com o nosso sistema límbico, uma parte do cérebro que é muito responsável pelas nossas emoções. E as nossas memórias dependem das nossas emoções. Então, é muito inevitável essas conexões. O cheiro é muito poderoso com as nossas emoções e as nossas memórias. O olfato também ele é essencial para a nossa proteção. À medida que a gente foi, entre aspas, evoluindo, a gente foi perdendo, talvez, né, essa conexão. E ele foi perdendo um pouco da importância. Os outros animais, eles dependem muito do olfato, dos cheiros, para se defender. Né? Mas o olfato ele é muito importante para as nossas interações sociais e até quando a gente escolhe os nossos parceiros, né? Subconscientemente, o olfato percebe os feromônios. São eles que guiam a gente para a escolha, para essa seleção dos nossos parceiros ou de quem é mais atraente ou menos atraente. Né? A gente tem aquela expressão popular, tipo, rolou uma química. Na verdade, é isso. A gente percebeu pelo olfato, subconscientemente, né? Os feromônios que vão determinar que é atraente ou não para a gente. Um bebê, por exemplo, ele nasce e ainda não está completamente desenvolvida a visão, né? Que só depois de semanas que ele vai conseguir ver mais nitidamente. Mas
Desde o primeiro momento, ele reconhece a sua mãe pelo cheiro. Bom, vamos prestar mais atenção ao sentido do olfato? Vamos viajar com ele? Para quem adquiriu a nossa caixa de experiências, a gente vai começar a nossa exploração guiada através dos conteúdos aqui. E para quem não adquiriu os frascos, por favor, acompanhe-nos pela noite e tentem cheirar o máximo de coisas possíveis, tá? Para se conectar muito mais com o mundo. Vamos criar um vasto repertório aí e muitas memórias e outras emoções. E vamos falar da caixa. Sandra, você quer contar um pouquinho sobre a caixa que foi feita com muito carinho? Agora é com a Sandra Fucada. Você está sem o áudio, Sandra. Olá. Olá, boa noite. Desculpa, perdão pela falta do áudio. Eu sou a Sandra Fucada, proprietária das lojas Shin e Furoshiki, e estou diretamente aqui da Japan House, numa oportunidade para apresentar para vocês que receberam a caixa, que ela está envolvida por um washi. Eu quero também me descrever, né, como que eu sou fisicamente: estatura média, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma roupa inspirada em kimono e atrás de mim, eu estou na Japan House e tem um painel feito de washi lá do Japão. Esse painel ele é um papel washi, que ele é feito de fibras de um vegetal chamado kozo. E aqui, para a arquitetura da Japan House, Ken Gokuma, que é o nosso arquiteto, ele fez essa aplicação de washi, que ele é todo envolvido, moldado nessa placa acrílica. Então, a Japan House, para quem não conhece, ela tem na arquitetura painéis que elas ficam flutuando, como se estivessem flutuando, né, no aéreo. Temos também esses painéis, que faz parte também de toda a arquitetura. Então, aproveitando, né, essa textura, não é o aroma, mas é uma textura de uma coisa tipicamente do Japão, que é o washi, que é o papel tradicional japonês, a gente, com todo carinho, envolveu a caixa que vocês adquiriram. Essa caixa está envolvida por um washi, que é uma tira. Se vocês puderem pegar a caixa, não só a tira de washi, mas tudo que envolve, que é a sacola, né, que veio, o plástico que também foi envolvido pela nossa época, né, de segurança, todo foi pensado, é como se fosse, na filosofia japonesa, seria tsutsumu, que é a arte de embalar. E ele é todo pensado, né, para a pessoa que vai receber. Então, a gente tem aí três coisas que são filosofia japonesa. O tsutsumu, que é a arte de embalar, como se fosse abraçar o coração do próximo. Ele é todo pensado nessa experiência. Temos também o omotenashi, que é surpreender além das expectativas, para vocês sentirem toda a experiência de um todo. E o motainai. O motainai, apesar da época que estamos passando, o motainai, ele é o não desperdício. Então, isso eu quero dizer porque o washi, ele leva até 200 anos para mostrar a sua verdadeira força. Então, eu gostaria que vocês guardassem com carinho que o washi, conforme o tempo vai se passando, ele vai mostrando cada vez mais a sua história. Isso faz parte do motainai, né? Mesmo ele sendo um papel tão delicado, ele também possui essa força de se perdurar aí com o tempo, que vocês possam deixar para os seus descendentes como a história também. Alguns receberam essa tira de washi, que se chama Asanoha, a estampa. Para quem está, o tato, o Asanoha, ele é como se fosse vários triângulos, né? Porque nós temos dois tipos dessa experiência. Um que são as ondas,
que a gente chama de Segai-ha. Essas ondas, que são tipicamente uma das estampas, padrões, né, de estampas do Japão, muito usado, elas são representações de ondas que antigamente eram usados para ser representado o oceano nos mapas. E isso era um presságio de boa sorte. Geralmente, roupinhas de bebê ou alguns outros objetos, né, que você pode presentear ou você pode aplicar em algum papel, alguma estamparia, o Asanoha, ele é bem escolhido porque o Segai-ha das ondas, porque ele representa força, sorte, também poder, beleza. E também nós temos algumas tiras que foram feitas com o Asanoha, que é um vegetal que ele cresce rápido e forte. E isso também é força, beleza, proteção, e boa sorte. Então, é tudo isso que toda a nossa equipe, né, todos os envolvidos, nós queremos proporcionar para vocês que adquiriram a caixa e também para os que não adquiriram, para que conheçam um pouco, né, da cultura do Japão. Passo a palavra agora para a Sandra Casagrande. Bom, que lindo, Sandra. Obrigada. E agora vamos passar para a Sandra Casagrande, porque nós estamos muito curiosos para saber mais sobre esse mundo das aromas e as fragrâncias. Sandra, é com você. E a minha primeira pergunta vai ser: qual que é a diferença entre aroma e fragrância? Boa noite, pessoal. Boa noite, Thelma, Sandra. Primeiro, eu gostaria de agradecer. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou me descrever também, como vocês fizeram, né? Então, eu também tenho uma estatura média, tenho um cabelo castanho claro, com mechas loiras. Estou aqui no escritório da minha casa, então, no fundo, vocês podem ver uma parede branca, uma porta que está fechada. Desse lado tem os móveis, que é branquinho também, com uma porta rosé, dá para ver um porta-retrato. É um pouquinho do ambiente onde que eu estou, que eu gostaria de dividir com vocês. Estou vestindo uma blusa preta. Vamos lá, então. Falando um pouquinho da diferença de aromas e fragrâncias, é uma diferença muito sutil, mas muito importante. Quando a gente fala de aromas, quer dizer que a gente tem um valor tanto no gustativo, como a Thelma explicou um pouquinho para a gente, né? Então, todos os sabores básicos, se é um doce, se é um salgado, um azedo, um amargo, um umami. E a gente tem também o valor olfativo, né? Que é o famoso retronasal, é onde a gente entende, como a Thelma falou dessa brincadeira da balinha, onde você entende se você colocou a bala na boca. Se você não tem o olfato, você só tem a percepção do doce. A hora que você libera o retronasal, o olfato, aí você consegue ter essa percepção se é um abacaxi, é uma uva, é uma maçã, ou se for um salgado, se é um churrasco, um sabor churrasco, um alho, uma cebola. Então, toda essa parte aromática aqui que vai te ajudar a definir o sabor como um todo. E o aroma, ele pode ser ingerido, então ele pode ir para a boca, você pode comer, não tem problema nenhum. Já quando a gente fala de fragrâncias, ele tem um valor olfativo, não necessariamente gustativo, então não necessariamente ele vai ativar as suas papilas gustativas. Ele não deve ser ingerido, ele não pode ser ingerido, e ele é mais usado para fins de perfumação. Então, essa é a grande diferença aí de aromas e fragrâncias. Que legal. Agora, vamos lá para a nossa experiência. Quais são as dicas para a gente ter uma experiência olfativa mais profunda? Bom, acho que como você já explicou um pouquinho, né, Thelma, eu acho muito legal essa sua introdução. O aroma, a fragrância, elas são realmente muito emocionais. Elas trabalham junto com as nossas memórias, é o que a gente vai construindo ao longo da nossa vida como memória olfativa. Então, eu adoro, o que eu acho mais incrível desse mundo nosso é que não tem certo e errado. A maneira que você descreve um aroma, que você descreve uma fragrância, ela está diretamente relacionado com a sua história, com a tua cultura, com a tua vivência,
Cada um de nós nascemos e vivemos, crescemos em lugares diferentes, as nossas histórias são muito particulares, muito pessoais. Então, quando chega, né, um estímulo olfativo ali no seu nariz, são diferentes memórias que são ativadas. Elas te fazem viajar, você vai para o campo, você vai para a praia, você fica triste ou você fica feliz, você vive diferentes experiências. Então, na verdade, isso é a tua história pessoal se manifestando. Então, por isso que eu falo, não tenham medo de fazer suas descrições, não tenham medo de errar, porque não tem realmente um certo e errado. O que acontece é a nossa experiência se manifestando em cada um dos nossos descritores. E uma dica que eu acho bem legal também, principalmente para quem não está acostumado a cheirar muito, embora a gente tenha 9 frasquinhos, parece que é pouco, o nariz vai cansando rapidinho, né? Então, acho uma dica bem legal, entre um frasquinho e outro, geralmente eu falo para a gente cheirar o nosso próprio braço. Então, cheirou um frasquinho, fez a descrição, para dar uma descansadinha no nariz, cheira o próprio braço, porque nós somos muito acostumados com o nosso próprio cheiro, né? Então, isso ajuda a neutralizar o cheiro anterior do próximo cheiro que a gente vai sentir. Gostei dessa dica. Experiência. Gostei dessa dica, porque geralmente em outras experiências que a gente teve olfativas, as dicas eram para você cheirar água ou cheirar café. Mas cheirar café, por exemplo, eu acho forte. Eu adorei essa sua dica da gente se cheirar, né, para poder neutralizar. E conta mais um pouquinho desse universo olfativo e a sua profissão. Fiquei muito curiosa para saber também mais sobre isso. Legal. Bom, eu embarquei nessa jornada aí há 21 anos atrás, quando eu estava estudando farmácia e eu estava buscando um estágio. Eu fui chamada para fazer um estágio em uma casa de fragrâncias chamada Quest. A ideia era trabalhar no laboratório como assistente de perfumista. Naquela época eu não tinha a menor ideia do que era uma casa de fragrâncias, de que existiam perfumistas, aromistas, né, por detrás de grandes empresas. E eu me encantei. Naquele minuto eu sabia o que eu queria ser. Eu tive certeza de qual seria o caminho que eu gostaria de seguir. Depois de alguns anos, eu fui para a França, eu fui para Paris fazer uma escola de perfumaria. Fiquei de 2008 até o final de 2011. Tive a oportunidade de explorar todos os cheiros com uma dedicação muito maior, uma intensidade muito maior. E em 2012 eu voltei para o Brasil para poder trazer essa experiência, trabalhar com esse mundo que tanto me encantava, que é você estar vivendo, né? Não vivendo, mas tocando de alguma forma cada um de consumidores pessoas que eu não conheço, que eu não as vejo, mas que eu participo da vida delas e que eu causo emoções, eu causo ali algum tipo de reação nelas todos os dias por meio das fragrâncias que são criadas. Então, a gente hoje na Takasago, eu tenho o privilégio de trabalhar não somente com a perfumaria fina, que são as famosas colônias, os perfumes que trazem essa autoestima, que trabalham a beleza e o conforto, mas a gente trabalha também com perfumes de cuidado pessoal, que faz parte da nossa higiene diária, com perfumes de cuidado com a casa, que é todo aquele carinho que a gente tem com a nossa casa, com a nossa família, cuidado com a roupa, né? Então, os detergentes de lavar roupa, amaciantes, e também com a identidade olfativa, que para mim foi um convite delicioso poder participar do desenvolvimento da identidade olfativa da Japan House. Que interessante. Depois a gente vai falar um pouco mais, né, sobre sobre essa identidade olfativa da Japan House. E vamos começar a nossa exploração. Para quem recebeu a caixinha, vamos abrir. Todo mundo já abriu. Mostra uma caixinha branca. Entra a janela de Libras. Isso. E só vou pedir para vocês abrirem a caixinha, tirarem todos os frasquinhos, mas, por favor, ainda não abram os frascos. A gente vai abrir um por um.
aqui o papel washi que a Sandra falou. Eu acho ele muito lindo. A textura dele, sintam a textura. Thelma exibe o papel. Abram a caixa. E vamos começar, então, a tirar os frascos. Eles estão numerados, são frasquinhos em vidro âmbar. Ela A gente mostra fez um dos questão frasquinhos. de escolher frascos que fossem opacos, para a gente poder se concentrar mais realmente na percepção olfativa. Os frascos estão numerados também em braille, tá? Esse foi um cuidado todo especial também, proporcionado aqui pela Iguale e pela Japan House São Paulo. E se vocês puderem pegar, então, o frasco número 1, vamos iniciar aqui a nossa viagem. Primeiro frasco, número 1. Por favor, abram. E vamos ver aqui o que vocês sentem. Sandra, Ela o passa que o você vidrinho próximo sente? ao nariz para sentir a fragrância. Para mim, ela tem um cheiro floral bem delicado, com uma discreta faceta frutada, até um pouco um lado da florzinha seca, um pouquinho chá, levemente amendoado. Sandra, aproxima o frasco das narinas também. Então, esse é um cheiro, para mim, muito querido. Para mim, esse cheiro também me lembra da minha mãe. Um sonho dela era ir para o Japão, exatamente na época da florada das cerejeiras. Exatamente. Alguém está falando em ameixa. Sim, mas é flor de cerejeira. É o famoso sakura. Então, tem esse cheiro floral, um pouco de fruta, né? É a promessa da fruta que essa flor poderia ter sido. E como ela foi conservada, realmente tem um pouco isso, o cheiro de algo em conserva. Vamos passar a imagem aqui de cerejeiras em flor. Aqui eu tenho duas imagens. A da esquerda é o céu azul ao fundo, o castelo de Himeji, cercado por vários galhos de cerejeira em flor, tudo rosado. E do lado direito, uma foto, a imagem do Monte Fuji, emoldurado também por galhos carregados de flores rosadas de cerejeira. Essa é uma imagem, assim, icônica do Japão, tá? Todos já devem ter visto alguma alusão ao Japão, né? Devido à florada das cerejeiras, ao Hanami, que os japoneses aguardam sempre ansiosamente todo ano. E as cerejeiras, elas têm um significado muito especial, né? Essa época da floração, além de ser de grande beleza, eles têm o simbolismo do aspecto passageiro da vida, né? É lindo, mas é passageiro. Então, você tem esses dois aspectos, né? Um pouco agridoce. É bonito, mas é passageiro. Então, vamos apreciar quanto dá. E agora, então, vamos para o segundo frasco, número 2. Sandra? Ai, que delícia! Gosto muito. Aqui, para mim, eu tenho uma nota cítrica muito rica, muito sofisticada. Ela tem um leve amargor com algumas notas verdes. Ela é extremamente sofisticada de alguma forma. Ela é muito usada em perfumaria também. A gente se aproveita bastante desse cheirinho na perfumaria também. Isso. Olha, a Janaína, que está acompanhando a gente, já adivinhou. Janaína Tupitaka. Tudo bem, Jana? Linda. É yuzu, é o famoso cítrico japonês. Essa é uma assinatura, né, de uma fragrância japonesa que é muito própria. Esse cheiro, para mim, traz a lembrança de uma caminhada pelas ruas de Kyoto no outono, no início do outono, quando todos os pomares
dos jardins e dos quintais ficam carregados com esses frutos e tudo, né, nos restaurantes, nos bares e lanchonetes e tudo que você imaginar acaba levando yuzu. Então, as ruas ficam cheirando yuzu. É incrível, assim, é um dos meus cheiros favoritos. Vamos passar a imagem do yuzu? Isso, o Eric está falando que lembra tangerina. É uma mistura de tangerina com grapefruit, mas é muito próprio. Vamos para a imagem do yuzu. Aguardando aqui a foto do yuzu. Acho que já entrou ali, Thelma. Você quer falar? Ah, sim. Isso. Bom, à esquerda foi a última colheita do yuzu. A gente tem uma vez por ano aqui no Brasil, entre abril e maio. Tá? Essa é uma foto das caixas que eu recebi. A gente tem alguns produtores, né, imigrantes que trouxeram uma mudinha ou conseguiram fazer a partir de uma sementinha que veio do Japão. Eu acho que muitos tinham também essa memória afetiva, né, ligada ao yuzu. Do lado direito, eu tenho uma imagem de uma plantação de yuzu do Japão. E outra memória também muito querida que eu tenho relacionada ao yuzu. A nossa saudosa rainha das artes, Tomi Otaki, ela tinha um pé de yuzu no jardim dela. E quando era a época e ela vinha a Izomê, ela costumava trazer um yuzu do pé dela. E isso é uma lembrança muito querida. Eu lembro que o último lugar onde ela saiu para comer fora foi no Aizomê. E onde quer que ela esteja, agradeço imensamente por essas lembranças lindas. Além de todo esse legado de arte que ela deixou para a gente, né? E agora, então, nosso terceiro frasco. Frasco número 3. Vamos ver, esse é delicado. Será que alguém adivinha? Ah, Milena, você é covardia. A Milena Rama é especialista nesse elemento aqui. Ela já chutou ali. Sandra, o que você sente aqui? Né? Vamos lá. Para mim, ela tem esse lado, é um lado verde, é um lado floral, confortável, herbáceo, levemente jasminado. Eu faço uma referência também ao mate, né? Acho que o mate é muito forte no Brasil, então a gente faz uma referência ao mate. Uma delícia, é muito conforto. Isso, a Milena é especialista em chás. Esse é o chá verde japonês. Uhum. E alguém está falando que o frasquinho veio vazio, será? Falha técnica. Desculpa aí. Mas é o chá verde, né? Como você falou, realmente cheira um pouco. Você tinha falado jasmim, né? Porque é da mesma família. O chá é das folhas da Camellia sinensis. E o Japão tem toda uma cultura voltada ao chá. Inclusive, né, o mote desses nossos encontros na Japan House, a gente fala muito em Ichigo Ichie, que é uma expressão muito utilizada na cerimônia do chá. Cada encontro é único. E quando a gente faz a cerimônia do chá, a gente tem todo esse cuidado, que nem hoje, né? Como você pensa na experiência, você compõe cada passo, você prepara, né, para realmente aquele momento, aquele encontro, ele é único, ele foi totalmente pensado no outro que a gente está recebendo, né, e tem que ser muito especial. Espero que todos estejam sentindo, né, todo esse carinho que nós estamos tendo aqui, né, essa oportunidade de que a gente está aqui compartilhando. Vamos para a imagem da cerimônia do chá? A imagem do chá.
Para vocês já apareceu? Para mim não está aparecendo ainda. Aparece para mim. Eu vejo lá em cima, eu posso fazer a descrição. Sim, agora apareceu. Ok, esqueci. Obrigada. Falar, pode falar. Sim. À esquerda, nós temos uma pessoa com uma xícara de chá verde na mão, na verdade, o matcha da cerimônia. Ela acabou de preparar uma xícara especial de chá para oferecer durante a cerimônia. E na direita, nós temos o chá, uma xícara e os vários apetrechos com vários tipos de chá. Realmente, no Japão, o chá é uma arte, né? E a cerimônia do chá, ela traduz muito bem todo esse espírito japonês, né? De que mesmo nas coisas mais simples, como você oferecer uma xícara de chá, você pode criar todo um ritual, fazer algo muito especial, e cada gesto, cada pequeno detalhe é feito da forma mais consciente e da forma mais detalhada e cuidadosa possível. Então, é você encontrar o universo em cada detalhe. Isso é muito japonês, é uma filosofia muito japonesa. Vamos ao quarto frasco. Uma dica, tá? A gente até agora, segundo a Sandra, nós cheiramos aromas. Essa é uma fragrância. A Milena falou que parece cânfora. A Cissa falando que é amadeirado. Sandra, o que você sente? Muito boa essa referência também da cânfora. Eu gosto muito dessas descrições. É um amadeirado, eu também sinto muito evidente essa nota de madeira, uma madeira branca, limpa. Ela tem um aspecto de cedro para mim, muito evidente. Ela é um pouco mais masculina, embora ela também, por que não ser feminina? Mas para mim ela remete mais ao universo masculino. É muito especial. Isso, estão falando em cedro, palha de tatame, sauna. Porque realmente é uma madeira, é o hinoki. O hinoki é uma das 5 árvores sagradas do Japão. Talvez o paralelo mais próximo que a gente tem aqui no Ocidente, a gente pode falar em cipreste, na verdade. Ele é mais para cipreste do que para cedro, mas ele é resinoso, por isso vocês estão fazendo esse paralelo, né? Com sauna. E ele é usado muito na construção dos templos, porque ele é uma madeira muito resistente. Os famosos ofurôs, né? Aquelas banheiras japonesas de madeira. E eu uso muito hinoki no meu dia a dia dentro da cozinha. Tradicionalmente, vários utensílios de cozinha são feitos de hinoki, exatamente porque ela tem propriedades antimicrobianas. Então, as tábuas de corte, os bastões, as formas de madeira e aquele famoso ohitsu ou hangiri, que é aquele recipiente de madeira onde a gente tempera o arroz para sushi com o vinagre. Ele também, tradicionalmente, é feito de hinoki. E vamos para a imagem aqui do hinoki, para vocês verem como é que é essa árvore e onde mais ela é utilizada. O Eric já cantou a bola ali. Vamos para a imagem do hinoki. Mas é uma das 5 árvores sagradas do Japão. Muito utilizada por sua resistência. Eu adoro esse cheiro também, realmente. É um cheiro de casa japonesa. Está muito associada aos banhos, aos ofurôs japoneses. Imagem do hinoki. Já estou na tela. Para você já aparece? Thelma, eu vou adiantando aqui, então, vista de baixo, a gente enxerga as grandes copas da árvore, né, de hinoki, numa das imagens, e ao lado a fachada da Japan House. Isso, a Japan House
a fachada dela, toda essa estrutura, né, que chama muito atenção, logo no início da Avenida Paulista, é feita de Hinoki, uma obra concebida pelo famoso arquiteto Kengo Kuma. E agora, então, vamos para o 5º frasco. O que você sente aqui, Sandra? Aqui deu vontade de estar aí no restaurante, viu? No Aizomei, você bem sincera. Até, ó, bateu aquela fominha. Não, ela tem um lado marinho para mim, salgado, mas ela é contrastada por uma nota balsâmica também. Ela é muito multifacetada, né? Ela tem diferentes nuances desse lado mar, um pouco iodada, maresia. Isso, olha só, a Janaína adivinhou de novo, é alga combo. Realmente é uma alga, várias pessoas já tinham cantado aí, que era uma alga, você tem essa nota marinha, realmente salgado, isso para mim faz salivar, me faz lembrar o mar lá no Japão, né? E realmente o kombu é um dos ingredientes mais importantes na culinária japonesa, é a base do nosso dashi, é o caldo básico japonês, e é um dos alimentos naturais com maior concentração do umami. Olha só, gente, o famoso umami, o gosto umami. Porque a alga kombu ela tem alta concentração do glutamato. Então, realmente, o famoso glutamato está presente naturalmente na alga kombu. E foi estudando os sais extraídos da alga kombu que um cientista japonês, Kekunai Ikeda, em 1908, descobriu e isolou qual era a substância que dava esse gosto intenso, né? Dava essa sensação de deliciosidade no seu palato. E ele cunhou, então, o termo umami para esse gosto. E na ciência, né, como foi sendo comprovado, realmente, umami é um gosto básico, ao lado de todos os outros 4. Tá? A Natália está falando que glutamato artificial está fora? Sim, mas a maioria dos alimentos tem, sim, umami. Seja glutamato, seja inosinato, seja guanilato. Tá? Naturalmente, a gente tem, sim. Tá? E vamos para a imagem aqui do nosso kombu, para quem nunca viu um kombu. Vamos tentar descrever aqui como é a alga kombu. Aparecem dezenas de algas longas estendidas sob pedrinhas, certo, Thelma? Isso, é na praia, né? Geralmente a costa japonesa é acidentada, ela é muito rochosa. Então você vê a praia, não é que nem a nossa praia, né? Que tem aquela areia fofa, né? Lá geralmente é pedregoso. E você vê, então, essas algas enormes que têm metros e metros de comprimento. Por cima delas, secando ao atravessadas, sol. são cordas para mantê-las esticadinhas? Isso, para elas não voarem, isso, para elas ficarem retas. E aí na foto na ao lado outra elas estão penduradas numa estrutura coberta. Estão penduradas e cobertas. Elas atingem metros e metros no mar, e a maioria da alga kombu, a de melhor qualidade, é coletada, cultivada nas águas frias da ilha mais ao norte, em Hokkaido. Na foto da direita, elas já têm um aspecto bem mais amarelado do que o escuro da primeira foto, quando elas estão estendidas, né? Isso, a gente tem várias formas, né, de tratar o kombu. E geralmente vocês encontram um pozinho meio esbranquiçado na superfície do kombu, para quem já teve a chance de manipular esse ingrediente in natura, tá? A minha dica, quando vocês forem fazer dashi ou utilizar nas receitas, não é para lavar aquilo. No máximo, você tira um pouquinho, se tiver talvez algum resíduo de concha ou de areia, mas é muito difícil, tá? Mas exatamente aquele pozinho branco que vai dar profundidade e vai dar umami na sua receita. E as algas são muito importantes na culinária japonesa.
Eu acho que os japoneses foram um povo que melhor explorou todas as possibilidades desse ingrediente. Eu acredito muito no poder das algas para a alimentação do futuro. A gente pensa muito em sustentabilidade na nossa agricultura, né, nas terras aráveis, mas a gente esquece de olhar para o mar. 2/3 do nosso planeta é coberto por mar. Então, por que não a gente explorar melhor as possibilidades dos, entre aspas, vegetais do mar? Então, vamos nos inspirar nos japoneses e nas receitas da dieta japonesa e incluir mais algas na nossa dieta. Antes de você mudar para a próxima, você poderia só responder 2 perguntas aqui que estão no nosso chat? Se essas algas, se elas são laminárias e se a primeira secagem é feita na praia, por gentileza. Sim, tradicionalmente é feito na praia e depois ela é deixada, entre aspas, curando, né? Queira ou não, aquele pozinho branco é o processo da cura, quase que uma fermentação. É o mesmo pozinho que a gente percebe, né? Aquela penugem, quando você fica maturando, por exemplo, o presunto cru. Aquilo vai desenvolvendo muito mais umami, você vai quebrando, né, os aminoácidos e vai liberando, vai concentrando muito mais umami. E sim, é uma alga da espécie, da grupo, família da laminária. E agora, então, vamos para número 6. O que você sente aqui, Sandra? Muito interessante também. Tem uma nota aromática bastante evidente. Para mim tem um lado metálico. Ela tem uma faceta floral, mas ao mesmo tempo ela é terrosa. Ela é bastante interessante, com muitos descritores também para explorar. É complexo aqui, mas tem gente que já adivinhou aqui. Gente, não esquece da dica da Sandra, hein? Vamos cheirar o braço antes de passar de um frasco para o outro. Mas é que esses cheiros são muito emblemáticos, na verdade, né? Eu tentei realmente... Achei demais. Os comentários estão aqui. Alguém comentou realmente, que tem cheiro de pum, por isso elas riram. Isso que a gente está rindo aqui. Mas são cogumelos. Aqui eu tenho um pedacinho de shiitake e um pedacinho de shimeji. São cogumelos. Então, são os fungos, né? Para mim, cheira a terra, chão de floresta úmida, um pouco, talvez, daquele início de putrefação, né, que a gente sente numa floresta úmida. Eu, para ser sincera, sou a louca dos cogumelos. Eu, se pudesse, viveria de cogumelos também. Para confessar, eu estou cada vez mais vegetariana. E os cogumelos, para mim, são uma fonte muito preciosa de variedade na dieta. E também os cogumelos são muito importantes na culinária japonesa. Eles trazem esses aromas diferentes, trazem complexidade, né? E tem muitos sabores e texturas próprias. Os fungos não são nem animais, nem vegetais, né? Mas a gente tem muita variedade, tem espécimes deliciosos. Eu já tive a oportunidade de sair algumas vezes colhendo cogumelos, já experimentei cogumelos pelo mundo inteiro. A gente fala para tomar cuidado, né, para não sair comendo qualquer coisa que você encontra por aí, porque realmente tem cogumelos que são venenosos, isso não é lenda, é verdade. Mas aconselho quem puder provar e experimentar vários tipos de cogumelos nas receitas. Eles são muito ricos em guanilato. Guanilato é o outro componente que contribui muito para o gosto do umami. Ele é um nucleotídeo e está presente em alta concentração nos cogumelos, principalmente no shiitake. O shiitake seco, né, aquele que você encontra em pacotinhos secos, ele é o que mais contribui com o aroma. Está tudo muito concentrado ali, tanto de umami quanto de aroma. E se você
puderem depois, com calma, prestar atenção para tentar perceber o que eu estou falando tanto de umami, é essa sensação de um alimento gostoso, que dá peso na boca, que faz você salivar. A gente não está acostumado a prestar atenção nesses percepções no nosso palato. Mas é uma questão de começar a prestar atenção, da mesma forma que aqui a gente está fazendo essa provocação, né, para começar a enfiar o nariz em tudo que puder e criar memória, criar repertório olfativo, né, também vamos começar a prestar atenção no nosso paladar e tentar diferenciar o umami, esse gosto, essa percepção no paladar que não depende nem do gosto doce, nem no salgado, azedo ou amargo. E, para complementar, não são apenas os ingredientes japoneses que têm umami. Qualquer prato que a gente pode considerar queridinho é porque é uma bomba natural de umami. Queijo parmesão, os queijos em geral, tem muito umami. Quanto mais curado o queijo, mais umami ele vai ter. Por isso que o parmesão ele é uma bomba de umami. As carnes curadas, porque quando você cura uma carne, você vai concentrando esse umami, você vai quebrando todos os peptídeos em aminoácidos e também os cogumelos, o creme, tomate, quanto mais maduro, mais umami ele vai ter. E uma curiosidade, o primeiro alimento que o ser humano prova é o que mais tem concentração de umami na natureza, que é o leite humano. Então, vamos começar a prestar atenção no umami no nosso palato. Deixa eu ver, vamos pôr a imagem aqui do cogumelo. E, para falar a verdade, nós temos 3 imagens de cogumelo aqui. Uma, a primeira, à esquerda, nós temos troncos no chão de uma floresta, cobertos por musgo e cogumelos nascendo dele. Nesse caso, são cogumelos shiitake nascendo espontaneamente na natureza. No meio, eu tenho um cesto com outros cogumelos selvagens, que são o famoso matsutake. Seria o equivalente japonês às carésimas trufas, que a gente encontra na Europa. O paralelo japonês é esse matsutake. Não parece, mas eles também valem o seu peso em ouro. Eles crescem junto às raízes de um tipo específico de pinheiro japonês, e os japoneses costumam comer ele com quase nenhum tempero, exatamente para apreciar os aromas que ele adquire do pinheiro com a qual ele cresce agarrado. E à direita eu tenho um prato com várias espécies de cogumelos, bem variado, bem colorido. Então, convido vocês também a explorar as possibilidades do reino dos cogumelos. Para mim está aparecendo a imagem. Alguém teve dificuldade em visualizar a imagem? Não, eu visualizei também. É que a Cissa parece que não viu, né? E agora vamos para o fascículo número 7. O que você sente aqui, Sandra? Bom, aqui acho que eu já vou direto também para esse universo umami, viu, Thelma? Ele me dá essa sensação do salgado, do preenchimento da língua, da salivação. Ela me remete a culinário, é como se eu estivesse realmente no ambiente culinário, me dá água na boca, me faz salivar. Estou bem dentro desse universo condimento. Isso. Fabiola falando. Tudo bem, Fabiola? Beijo aí, querida. Fabiola falando que é shoyu. Quase. Muita gente já adivinhou aqui. É o miso. Exatamente, ó. Fabiola adivinhou aqui. Fabiola Cidral, um prazer ter você com a gente aqui. É o miso. E eu coloquei ele logo depois dos cogumelos, por quê? Porque quem faz a fermentação é também um outro tipo de fungo.
Os cogumelos que a gente come, eles são aqueles multicelulares enormes que formam chapéus, né? E tem, digamos, carne suficiente para a gente comer. Os que fazem a fermentação são os unicelulares, são as leveduras, o codi, são aqueles que a gente não enxerga, mas que são muito importantes para a cultura japonesa. Eu de cheirar isso, cheirar kombu, cheirar miso, cogumelo, me faz salivar, exatamente porque me traz a lembrança já do umami aqui. Enquanto fala, Thelma mantém o frasquinho próximo às narinas. E um dos grandes responsáveis pela fermentação e a base da culinária japonesa, dos ingredientes muito importantes dentro de washoku, é o fungo, o codi. É ele responsável pela primeira fermentação, e sem ele a gente não teria, além do miso, o shoyu, o sake, o mirin. Então não dá para pensar nas receitas japonesas, nos sabores japoneses, sem esses ingredientes e sem a ação desses fungos tão importantes aqui. E já que a gente está falando nesses ingredientes, a dieta japonesa ela é tão famosa por ser saudável, mas exatamente por incluir muitos elementos fermentados entre os ingredientes, que eu atribuo essa saudabilidade aos subprodutos da fermentação. E é claro, não dá para a gente pensar também em culinária japonesa sem o sake, né? Vamos para a imagem. Aqui nós temos 3 fotos acima. São 3 potes com 3 tipos diferentes de miso. Na frente, o mais claro seria o shiro miso, um miso mais delicado, feito mais à base de arroz. Atrás eu tenho um miso de uma cor intermediária, mais marrom, e à direita, atrás, um miso mais intenso, provavelmente um miso que foi feito com mais soja e foi deixado maturando mais tempo. Ele tem uma cor meio de caramelo esse, né, Thelma? Isso. Nós temos vários tipos de miso. Cada região do Japão, cada cidade, cada um faz o seu tipo de miso. É incrível, quando eu fui em uma loja, inclusive no Japão, especializada em miso, eles tinham mais de 70 tipos só na loja. Fora as pessoas que ainda fazem miso em casa. E cada casa ou restaurante tem um miso próprio e tem o seu próprio sabor. Por quê? Porque a microbiologia, né, do ambiente acaba contribuindo e acaba dando o gosto, o aroma próprio. É muito interessante isso. Vamos para o frasco número 8. Ela pega o frasquinho e cheira. Isso, frasco número 8. Agora eu tô na praia, viu, Thelma? Agora tem esse lado bem... cheira um peixe, mercado de peixe, mas também remete a esse conforto de uma praia. Então, para mim, me faz viajar para esse universo também. Isso, tem alguém aí que já adivinhou o que é. Sim, é peixe seco, alguém falou iriko, mas já tinham falado, sim, é katsuobushi. Tem esse aroma delicado de peixe, um pouco salino, ligeiramente defumado, né, mas é bem complexo. É outro cheiro também que me faz salivar. O katsuobushi é outro ingrediente muito importante quando a gente fala nas receitas do dashi, o caldo básico japonês, que é onde a gente tenta concentrar e fundir o máximo de umami. O katsuobushi é rico em inosinato, o terceiro elemento que mais contribui para a percepção do gosto umami. É um nucleotídeo. Ele está muito presente no katsuobushi, que é o peixe bonito, ele é filetado, ele é vaporizado, ele é levemente defumado e ele é posto para curar, fica meses, às vezes anos curando,
ele vira quase que um fóssil de peixe, vira uma placa super dura. A gente tem que passar ele para tirar lascas, quase como se fosse uma plana de carpinteiro, de tão duro que fica. Mas aí ele concentra todo esse umami. E a gente falou de 3 substâncias, né, que são a base do umami para os japoneses, que é o katsuobushi, é o cogumelo e agora é o katsuobushi. Então a gente teve o guanilato, teve o glutamato, e agora a gente está falando em inosinato. E quando a gente fala nesses umamis, entre aspas, e a gente junta um ou mais, 2 ou 3 em uma receita, quando você junta umami de um com outro umami, não é que você soma o gosto de um com o outro. Na verdade, você tem algo que é exponencial, porque a gente fala muito em explosão de sabores, explosão do gosto. É isso que dá aquela sensação de realmente deliciosidade. Muitas receitas brasileiras, o que a gente costuma comer, né, e todo mundo adora, não é à toa, não. Feijoada é uma bomba de umami, porque junta vários elementos que têm os seus umamis. Uma lasanha, uma pizza, né? Não é à toa que são queridinhos, são todas bombas de umami. Adoro esse cheiro. E por isso que eu falo, né? O umami, na verdade, é o grande segredo da dieta japonesa, né? E por que os pratos japoneses fazem tanto sucesso? E os japoneses são tão saudáveis, por quê? Exatamente porque eles conseguiram desvendar esse segredo do umami e tentam colocar o máximo de umami nas receitas deles, que a dieta japonesa acaba sendo saudável. Quando você tem muito umami, você precisa colocar menos sal, menos açúcar ou menos gordura nas suas preparações para você ter um prato, uma preparação carregada de sabor. Então, esse é o grande segredo. Você tem pratos extremamente saborosos, mas extremamente leves, porque você usa menos sal, menos açúcar e menos óleo. E esse é um dos grandes segredos da dieta japonesa, porque ela é tão saudável. Está aí no umami. Vamos para a imagem do katsuobushi. Para quem não conhece o katsuobushi, Você vê, Thelma? sim, agora aparece. Nós temos 3 imagens aqui. À esquerda, acima, são os peixes, o katsuo. O mais próximo que a gente tem é o peixe bonito. Embaixo, você vê já os filés desse peixe sendo defumados. Eles estão sobre brasa, para pegar esse gosto ligeiramente defumado. Tá? Como eu expliquei, o processo para fazer katsuobushi, ele é muito lento, é complicado, são várias etapas, no mínimo 6 meses, mas geralmente anos. E do lado direito, você já tem a peça pronta, parece uma pedra, um pedaço de madeira, ele é extremamente duro, e você tem, então, a plana para você tirar as lascas dele. E são essas lascas que você vai utilizar na sua receita de dashi, de caldo. E agora vamos, então, para o nosso último frasco, frasco de número 9. Esse é totalmente diferente. O que você sente aqui, Sandra? Esse tem mais a ver, talvez, ao seu universo aqui? Bastante, viu? Então, aqui eu pego uma nota balsâmica, ambarada, um pouco mais amadeirada, tem um frescor, tem uma floralidade, bastante usada em perfumaria também. Isso, a Cíntia e a Fernanda já descobriram aí, é o incenso. É o incenso japonês, ko ou osenko. Para quem frequenta ou é adepto das seitas budistas ou shintoístas, com certeza já sentiu muito esse cheiro, né, nos rituais. E para mim ele tem um cheiro da espiritualidade. Ele convida reflexão, tem um sentido de purificação.
né? Para mim, ele remete muitas viagens ao Japão, quando a gente fazia aquela peregrinação pelos templos famosos, né? Fica esse cheiro impregnado. E há quase 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo do incenso japonês, exatamente através da Takasago. No Japão, a gente tem 3 artes clássicas e tradicionais. A primeira, a gente já até falou aqui, que é a cerimônia do chá, o chado. O outro também, as pessoas conhecem bastante, que é a do Kado, ou Ikebana, o caminho das flores. O terceiro é muito pouco conhecido, que é exatamente o Kodo, a cerimônia do incenso. É uma cerimônia de apreciação de incenso. E, que nem eu estava falando, há 20 anos atrás, eu tive o privilégio de organizar um evento que trouxe pela primeira vez ao Brasil uma cerimônia de incenso. E foi através da Takasago. Vocês imaginam uma cerimônia do chá, só que em vez de você apreciar chá, oferecer o chá, você oferece incenso. E você aprecia o cheiro de madeiras raríssimas. Algumas madeiras que são extremamente apreciadas no Japão para se fazer esses incensos mais sofisticados, eles vêm de madeiras muito raras. O mais raro chama Kiara. Uma madeira resinosa, extremamente difícil de ser encontrada hoje em dia, inclusive tem pessoas que dedicam a vida a caçar essa madeira, e vale seu peso em ouro também, e é algo muito refinado, muito sutil. Vamos ver aqui uma imagem de uma cerimônia de incenso. É dentro de uma estrutura de ferro que o incenso está queimando, Thelma? Isso é uma foto dentro de um templo. As pessoas vão lá para queimar o incenso. E à direita nós temos mais 2 imagens, que seria da cerimônia de incenso. Na de cima, uma pessoa já queimando o incenso para apreciação, e embaixo você tem uma bandeja com vários apetrechos, tanto de cerâmicas quanto pinças e espátulas e pequenas caixinhas contendo tudo que você precisa para uma cerimônia de incenso. Para fazer o palitinho? Não é palitinho. Na cerimônia de incenso, eles usam exatamente fragmentos dessas madeiras raras e eles colocam sobre brasas, em cima de um pedacinho de mica, né, de um cristal, muito fininho, e esse pedacinho, então, ele vai queimando. Esse fragmento de madeira rara, ele começa a queimar. E é incrível como cada fragmento de madeira diferente tem uma nota aromática muito própria. E as pessoas faziam jogos na nobreza antiga do Japão, que era muito sofisticada e começou, na verdade, esses rituais, né, tanto do chá quanto das flores, do shodô, que é da escrita. Eles faziam esses jogos e apreciavam cada um desses incensos, eles tinham que adivinhar, pelo menos a sequência, qual que era similar, né? Então, eles queimavam uma série de incensos, eles cheiravam e as pessoas tinham que identificar. E junto eles faziam o paralelo com uma famosa obra japonesa, que é o Genji Monogatari, ou a Lenda de Genji. Seria o equivalente japonês, né, de uma obra clássica de Shakespeare ou de Cervantes. Mas dentro da literatura mundial, a gente pode falar que é o primeiro romance escrito da humanidade. Foi feito há mais de 1000 anos atrás. Uma escritora, uma mulher japonesa, Murasaki Shikibu. Ela era uma nobre da corte de Heian e ela escreveu uma obra fenomenal. E 1000 anos depois ainda, é uma obra muito pertinente, um clássico da literatura japonesa, o primeiro romance escrito da humanidade.
E eles tinham esses jogos muito sofisticados. E está muito relacionado à cerimônia do incenso com a obra dessa escritora Murasaki Shikibu. Maçã, a gente tem duas perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente fazer agora. Uma é da Fernanda, ela pergunta qual é a composição desse incenso. Esse é o incenso que a gente vai encontrar muito para as missas, geralmente, ou para você queimar em casa. Geralmente ele tem pó de madeira e essências tipo sândalo, né? O que você sente aqui, Sandra? Eu sinto muito sândalo aqui. Ela abre o frasquinho de novo e cheira. Isso, eu pego o sândalo, mas eu pego também uma nota mais polvorosa, que é o que faz esse lado até um pouco floral para mim. Mas é basicamente uma nota resinosa junto com a madeira. Eu consigo enxergar muito bem a nota sândalo. Uhum. Diz a Sandra enquanto cheira o frasco de novo. Isso, se vocês abrirem o frasquinho e pegar, ó, vocês têm um pedacinho. Esse é o incenso mais comum, que é feito em palitinhos, exatamente para queimar muito lentamente e liberando esses aromas. Ela mostra Tá, um pedaço. Isso, pode utilizar para queimar em casa. Tá? A gente usa muito realmente para purificar e aromatizar os ambientes. Uma pergunta aqui da Natália. Este incenso, ele é também dos templos caseiros e oferendas para os antepassados, correto? Isso, exatamente. A gente oferece para os nossos antepassados. As casas japonesas geralmente têm um pequeno oratório, né? Você conserva fotos ou plaquinhas com os nomes das pessoas queridas que se foram, e você oferece flores, você oferece incenso, e eu gosto muito de oferecer frutas doces que a pessoa gostava de comer, bebidas. Eu tenho uma avó que gostava muito de cerveja preta, por exemplo, então toda vez que a gente lembra dela, a gente coloca um pouquinho de cerveja preta ali no oratório para ela. Então são rituais para você realmente conservar essa ligação, essa conexão, né, e trazer com memórias boas a pessoa mais próxima de você. A gente tem no Japão essa filosofia muito bonita, né? De tudo bem, a vida, você tem essa impermanência na vida, mas você carrega com você tudo que é querido. E esses pequenos rituais ajudam muito, né, a você manter essa conexão. Mais alguma consideração ou comentário? Para fechar aqui esse frasquinho, o frasco 9, uma última pergunta aqui da Janaína. O senko é o sândalo que é utilizado no senko, Thelma-san? Não só o sândalo. É que, para mim, a primeira nota que vem é o sândalo, né? Por isso que eu pedi ajuda, na verdade, da Sandra Casagrande aqui. Porque ela é muito mais especialista em fragrâncias do que eu. Para mim, o que primeiro vem para mim é o sândalo. Mas tem muitas outras notas aqui, que nem ela falou de uma nota resinosa, uma coisa meio floral e frutada. Porque geralmente esses osenkos, para uso caseiro, para uso ritual, eles têm uma mistura, né? De essências e de fragrâncias. Você tem a primeira nota de impacto, você tem aqui da corpo e você tem aqui permanece, né? É muito como você pensa um perfume, né, Sandra? Se você me ajudar nessa análise aqui. Se eu pudesse, se eu fosse para eu destrinchar um pouquinho quais são as notas que estão aqui junto, eu poderia pensar num olíbano, eu poderia pensar num labdanum, esse lado, quando eu falo esse resinoso, esse polvoroso, é que traz esse aspecto bastante talcado, né, para ele. Então, a madeira é bastante evidente, mas também trabalha muito esse lado, eu diria um olíbano, eu diria um labdanum. Para mim, ele tem mais do que o sândalo. O sândalo aparece, mas eu poderia pensar até no próprio Hinoki, que traz esse lado quase que um cedro branco. Ela é bastante amadeirada, confortável. A Sandra, enquanto descreve, ela cheira um pedacinho do incenso. Um pouco de jasmim, talvez, esse floral?
Isso, pelo lado indólico dela, poderia ser um jasmim também. Gosto muito dessa descrição. Cheiro Eu realmente. pela minha profissão, acho que sou muito mais ligada aos aromas, né, Sandra? E você é muito mais ligada às fragrâncias. É verdade. Mais alguma pergunta, dúvida, consideração? Temos tempo ainda? Como é que estamos de tempo? Temos tempo sim, mas acho que agora a gente poderia passar para aquela outra embalagem que veio junto, né, com os frasquinhos. Se a Sandra Casagrande puder contar para a gente o que é. Vamos lá então, pessoal. Junto com essa caixa incrível, vocês receberam também um frasquinho, envelope branquinho que eu deixei cair, voltei. Esse envelope branquinho que contém 2 frasquinhos de vidro, então vocês vão ver um intitulado como P de primavera e um V de verão. São E vidrinhos vocês têm transparentes com a 2 tampa prateada. fitinhas olfativas que acompanham os frascos. 2 fitas brancas com uma das pontas um triângulo pontiagudo. Então, agora eu convido vocês a abrir esse frasco com a letra P, né? Ela tem também o braille para a gente conseguir fazer essa leitura. Aí eu disse que a tampinha era prateada, mas ela é dourada, né? Tem uma dourada e uma prateada, você tem razão. Então, a do P é dourada. A gente vai usar a fita, esse lado, né, que você descreveu como pontiagudo, é o lado que a gente vai molhar a pontinha da fita, você coloca dentro do frasco e molha a pontinha dela no álcool. Sandra demonstra. E a gente cheira, evitando encostar no nariz. Então, por favor, a gente mantenha uma certa distância da narina, porque se a gente encosta, a gente acaba contaminando o próprio nariz e fica mais difícil você ter a percepção do segundo cheiro. Então, o que a gente traz aqui dentro dessa fragrância? Aqui é o início da identidade olfativa da Japan House. Quando nós recebemos esse convite, nós queríamos trazer algo muito especial, realmente. E a ideia foi trabalhar as estações do ano, trazer um pouquinho do Japão para São Paulo, através de cada uma das estações que são tão marcadas e que são tão importantes no Japão. Então, P de primavera, nós ainda estamos na primavera, então aqui eu convido vocês a cheirar essa fragrância, que ela é inspirada na Sakura. Ela foi desenvolvida através do Headspace do Sakura. O que é o Headspace? É uma técnica que a gente usa dentro da Takasago, onde o que nos possibilita ir até um jardim, as árvores de Sakura, você consegue englobar a flor dentro de uma cúpula de vidro, de forma que você não precisa retirá-la do meio ambiente. Com a flor viva, você consegue saturar os voláteis que estão em volta dela e que produzem esse cheiro tão especial. Através de uma bomba e uma sílica, você faz a impregnação dessa sílica. Em laboratório, através de cromatografia, a gente consegue entender quais são os voláteis que compõem esse cheiro. Então, a partir disso, eu consigo reconstituir para vocês um pouquinho do ambiente, desse cheiro da primavera no Japão. Então, essa primeira fragrância é o que vocês vão sentir na Japan House, se vocês puderem visitar agora, até os próximos dias. Vocês vão perceber que tem esse ambiente da primavera, da Sakura. Aproxima a fita das narinas, aproximadamente um dedo de distância. E aí eu convido vocês a cheirar a segunda fragrância, intitulada como V. Então, você também vai ter no frasquinho, ela tem a tampinha prateada, né? Você também consegue fazer a leitura dela em braille. Eu vou convidar vocês de novo, molhar a pontinha pontiaguda. Frasco.
e cheirar um pouquinho do que vocês vão sentir a partir do dia 21 de dezembro na Japan House, como o verão, uma inspiração do verão japonês. Então, aqui, a inspiração foi de um headspace também, de uma ilha paradisíaca do Japão, chamada de Ogasawara. É uma ilha fantástica e a única casa de fragrância que teve a autorização, a possibilidade de poder fazer essa exploração, que é uma exploração não invasiva, né? Onde a gente não leva nenhum material, não retira nenhum tipo de material genético ali da flora da ilha. Então, aqui é um headspace da atemoia. Por que a atemoia? Porque a atemoia é uma fruta exótica, é uma fruta que traz toda essa leveza, essa alegria que vem junto com o verão. Então, ela tem esse lado, o verão chegou, traz mais leveza, traz mais alegria, traz mais energia, e a ideia foi trabalhar esse verão em torno desse headspace. A mesma técnica que eu expliquei que a gente usou para Sakura, nós usamos também para extrair esse ambiente em volta da atemoia, para reproduzir esse verão. Sente a fragrância mais uma vez? E aí nós convidamos vocês a visitarem também a Japan House, tanto para conhecer os cheiros do outono e do inverno, que estarão disponíveis de acordo com cada estação. Sandra, enquanto você foi falando, a gente teve aqui algumas perguntas. A primeira aqui é se pode ser utilizada como perfume esta fragrância aqui que vocês desenvolveram como assinatura olfativa da Japan House. Tá. Idealmente não. O que eu diria quando nós fizemos quando a fragrância foi desenvolvida, eu trabalhei com o que a gente chama de regulatórios para uma fragrância de ambiente, o que significa que pode sim haver diferença com relação à pele, tá? Então, eu diria que não é uma fragrância para ser usada na pele, ela é para o ambiente realmente, embora você pode, por exemplo, estrear numa roupa ou em alguns lugares que até possam ter contato com a pele, mas eu não recomendaria usá-la como perfume, porque eu não posso, como eu não usei os regulatórios para perfume, eu não posso garantir que você não vai ter nenhum tipo de irritação, algum tipo de incômodo, então eu não recomendaria. Muito obrigada. E aqui também eles estão perguntando se a gente vai ter as fragrâncias, né, de outono e inverno. Sim, vamos sim, elas já estão prontas e vocês com certeza, espero que vocês possam estar aí na Japan House para descobri-las também, isso vai ser uma surpresa. Tem algumas pessoas também perguntando aqui, a Rita perguntou se os aromas serão comercializados e de que forma. Rita, aqui na verdade eu posso até te dizer que ainda não temos a comercialização, quem sabe no futuro, né? Vocês já fazendo o pedido aqui, a gente vai considerar com carinho. Que bom. Temos mais algumas perguntas que não são exatamente desse momento. Será que eu poderia já colocar aqui para você, Sandra, para a Thelma também? Vamos. De repente, poderia chamar, na verdade, aqui algumas pessoas que se manifestaram ao longo, né, da nossa conversa. A Natália. Natália, você ainda está por aqui? Você gostaria de fazer a sua pergunta? Você questionou sobre hábitos questionáveis, né? Como tomar refrigerante, se isso influencia ou prejudica a sensibilidade, o paladar. Natália está por aqui? Boa noite para todo mundo, muito obrigada pela experiência, super interessante, ainda mais no meu caso, que sou uma completa ignorante no tema, não conheço, né, esse tema, e só como uma pessoa leiga. O que eu quis dizer é o seguinte, eu sempre me pergunto se uma pessoa que fuma ou se come muitas coisas industrializadas ou refrigerante, se a pessoa vai conseguir ter a mesma
o mesmo padrão olfativo, ter a mesma experiência, por exemplo, se a pessoa vai no Aizome e comer um jantar extremamente com notas delicadas, extremamente com um umami, a pessoa vai entender isso ou não. Nunca li a respeito, fiquei curiosa à medida que a gente foi conversando, só isso. Na verdade, acho que a Sandra também vai falar, né? Mas o que a gente tentou passar é que a percepção é algo muito pessoal. Não só a percepção, mas como você processa isso, né? Por isso que a gente está aqui provocando para cada vez mais as pessoas terem essa curiosidade e irem treinando, tanto o paladar quanto o olfato, né? Eu acho que a gente se concentra muito em tantos outros sentidos, a gente acaba deixando de prestar atenção, né, na profundidade, em todas as possibilidades que a gente pode ter com todos os nossos sentidos. Mas com certeza, fumar, eu vou dizer, compromete muito a sua percepção, principalmente no paladar. Fumar, infelizmente, não é um hábito muito saudável, não é, com certeza, mas assim, se você considerar, né, a questão da percepção, principalmente do palato, ele realmente amortece muito. E ultimamente é algo que eu gostaria de deixar registrado, né? A gente fica muito sensível exatamente agora nesse momento da pandemia, porque um dos sintomas do coronavírus realmente é a perda do olfato, né? Temporária ou parcial. Eu tenho muitos conhecidos que realmente ficaram em pânico. Imagina, eu tenho muitos amigos que são cozinheiros e eles passaram alguns dias, semanas, sem ter percepção do olfato, sim. Tem alguns que estão aí há 2, 3 semanas. Nenhum, assim, todos relataram que retornou, tá? Mas realmente é complicado. Bom, tá? Fica o nosso PCR aqui. Nós temos um teste. Mostra os frasquinhos. Muito bom. Obrigada. Nós temos aqui também mais uma pergunta ao longo da nossa conversa, da Cláudia. Cláudia, você gostaria de fazer a sua pergunta? Você estava perguntando em relação à fermentação. Não sei se a Cláudia ainda está aqui, mas ela pergunta: o umami tem ligação com a fermentação? Cláudia, por favor. Ainda não entrou a imagem da Cláudia? Eu também precisava ativar, não é só você, né? O microfone. Agora me escuta? Sim, boa noite. Boa noite. Então, Thelma, o que eu queria perguntar é a minha percepção, né? Eu acho que o umami está sempre muito ligado a essa coisa de fermentadinhos. A minha percepção é correta? É correta no sentido de que sim, geralmente os produtos fermentados acabam desenvolvendo mais umami. Por quê? Fermentação é um processo em que micro-organismos quebram, né, moléculas complexas em partículas menores. E a percepção do umami depende de receptores específicos no nosso palato para nucleotídeos e peptídeos. No caso, né, glutamato, inosinato ou guanilato. Então, a fermentação, sim, é um processo feito por esses micro-organismos que acabam quebrando essas moléculas mais complexas em partículas menores. Então, acaba aumentando a disponibilidade, né, desses nucleotídeos e peptídeos para a percepção do nosso paladar. E uma curiosidade, né, mas muitos estudos falam que os nossos sentidos estão muito relacionados a como a gente percebe o mundo, né, e exatamente para nos ajudar na sobrevivência. Então, a gente percebe no paladar o doce, por quê? Porque a gente busca, né, frutas, por exemplo, mais maduras, a gente busca o açúcar, porque a gente busca energia. A gente tem o prazer da alimentação e do doce porque a gente procura alimentos que vão nos trazer energia. Da mesma forma que amargo ou azedo, por exemplo, são sentidos do nosso paladar mais relacionados à defesa. Amargo, porque geralmente é a percepção de venenos, né, substâncias venenosas, ou de um alimento que ainda está
muito verde, né? Então tá mais amargo ou tá mais azedo, então ainda não estão muito próprios para consumo ou não vão trazer tantos nutrientes quanto a gente precisa. E da mesma forma, o salgado a gente precisa, porque a gente precisa, né, dos sais minerais, a gente precisa dessa percepção que a gente está tendo, esse aporte de sais minerais e outras substâncias para o nosso equilíbrio hidroeletrolítico. E o umami especificamente está associado ao consumo de alimentos que contêm essas substâncias que são que a gente chama de construtores, né? Seriam as proteínas e seriam aquelas que vão te dar os nucleotídeos que você precisa para você manter e construir o seu corpo. Então, o paladar tem muito disso, né? Cada percepção de gosto tem um motivo para ser. E o umami, exatamente, é um desses gostos básicos, porque está relacionado a isso. Muito obrigada. Eu costumo brincar sempre de falar que o nariz não está em cima da boca por acaso. Exatamente. Né? Para mim é o meu filtro. Se não passou pelo nariz, eu nem não como, né? A gente... Então, mas exatamente a experiência hoje era isso. A gente fala muito só do paladar, né? Mas a gente esquece que o sentido irmão do paladar é o olfato. Muitas pessoas aí que tiveram coronavírus e perderam o olfato, né, relatam, uma das maiores aflições é você comer e não sentir o gosto de nada, né? Você come e perde o prazer de comer porque você não consegue ter a percepção dos sabores que o olfato te proporciona. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Gostei muito da experiência. Eu tenho um filho que está morando no Japão há 1 ano e meio e foi um jeito de eu estar presente com ele. Ele está de lá assistindo e eu daqui assistindo também. Agradeço. Essa experiência foi muito agradável. Obrigada. Olha só, uma pessoa perguntou se pode guardar os vidrinhos. A flor de sakura, ela está em conserva. Pode guardar sim. Tá? Alguns a gente conservou no sal, algumas flores a gente conservou no açúcar. Inclusive, tem algumas flores que vieram do próprio pomar da Sandra Fucada aqui, das lojas Sim Furoshiki. Ela colheu, vai fazer uns 2, 3 meses atrás, e a gente já guardou para a experiência, tá? O frasquinho número 2 é casquinha de yuzu. Você pode congelar, mas se manter assim, uma hora ele vai estragar. É casquinha do yuzu. Pode congelar e guardar se quiser, mas é só para cheirar, tá? Eu não indicaria nenhum desses alimentos para você provar. O chá, se você quiser fazer chá, dá. Se bem que tem só um pouquinho aqui. Uma microdose de chá verde. Uma microdose de chá. A lasquinha de madeira era só realmente para você sentir a fragrância. Tá? Não é própria para consumo, mas pode guardar. Se você manter fechadinho, ele vai conservar, sim, esse cheirinho muito gostoso. Isso. O combo, ele não estraga. O cogumelo, ele está fresco. Então, eu não aconselharia a guardar ele. O miso, ele não estraga, mas eu não aconselho ele para nada, tá? A casquinha de yuzu, ele vai perder o aroma, porque você tem óleos aromáticos, né? E eles são muito voláteis. Se você quiser conservar por um pouquinho mais de tempo, eu aconselharia você a congelar. Tá? Depois você tem o katsuobushi, tem só um pouquinho, pode guardar no estrago, mas ele também vai perdendo o aroma com o tempo. E, finalmente, o incenso pode guardar, inclusive pode queimar para perfumar o seu ambiente. Bem, meninas, com licença, nós estamos chegando aqui a 1h30 de evento. Eu gostaria muito de agradecer a todas vocês e gostaria de, por gentileza, Eric, você está aqui nos acompanhando. Gostaria de chamar Eric Klug, que é presidente da Japan House São Paulo, para fazer um agradecimento especial a todas, por gentileza. Bom, boa noite a todos e todas. É ótimo estar aqui com vocês e é ótimo por muitas razões. Primeiro porque essas experiências são ótimas, são uma delícia, são prazerosas, então todas as outras foram. A gente fez de mixologia, de gastronomia e muitas outras virão. Então essa é uma das razões. A segunda, casa cheia, todo mundo com um sorriso
no rosto. Obrigado a todas e todos por participarem. Terceiro, porque é um grupo de mulheres tão competentes, tão capazes. Sandra, Thelma, Lígia. Parabéns ao time que tocou, esse time feminino que tocou em diante essa experiência de novo. Claro, essa ação faz parte do Festival Sem Barreiras, então a gente conseguir promover uma experiência com acessibilidade. Eu vi que a Cissa está por aí, não sei se o Cid também está, então a Secretaria Municipal está presente aqui, queria agradecer a presença deles e é um prazer para a Japan House fazer parte dessa iniciativa. Continuem voltando às nossas experiências, teremos muitas outras. Eu acho que é um dos grandes ganhos num período tão difícil, que foi esse tão penoso para todos nós, gente que ficou doente, gente que sofreu, gente que foi para o hospital, mas algumas coisas, pequenas coisas boas saíram, essas experiências são uma delas. A gente consegue estar junto, estar separado, mas estar junto, estar digitalmente conectado e quase fisicamente conectado pelos narizes, pelos olhos. Então, acho que é um grande ganho de um grande período de penúria que a gente passou. Mas só agradecer a todos e todas e falar depois de um evento tão brilhante, tão maravilhoso desse, é sempre assim um letdown. Pô, o cara vem falar. Mas obrigado, queria agradecer a todas e todos e foi um prazer de novo estar com vocês aqui. Boa noite. Muito obrigada, Eric. Sandra Casagrande, Thelma Shiraishi, Sandra Fucada, por favor, fiquem à vontade para fazer seus agradecimentos, suas últimas palavras. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu espero que vocês possam fazer essa visita aí na Japan House para conhecer os próximos cheirinhos aí das estações. Obrigada, um prazer muito grande. Boa noite. Muito obrigada a todos. Convido vocês também a vir para a Japan House para conhecer um pouco mais um cheirinho da fragrância, como a Sandra Casagrande comentou, e a conhecer também sobre a embalagem, sobre o furoshiki, sobre o ashi, que temos aqui na Japan House para apresentar com mais detalhes para vocês. Boa noite para todos. Agradeço a todos, agradeço a Japan House São Paulo por sempre proporcionar esses encontros memoráveis. A gente teve essa noite muito especial, muitas ferramentas aqui de acessibilidade e inclusão. Como eu disse, eu fiquei muito entusiasmada quando soube que a proposta dessa experiência seria dentro desse tema. E nós tivemos uma estrutura fantástica. A gente não sabe, mas nós temos todo um time que fez acontecer uma experiência com tantos detalhes e tão rica e tão bem pensada. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e espero encontrar vocês de novo nas nossas próximas experiências. Boa noite. Muito obrigado. Aviso que todos vocês vão receber um link, na verdade já devem ter recebido um link nos seus e-mails com a nossa pesquisa de opinião e peço que vocês nos ajudem, né, compartilhar um pouco aí das opiniões e da experiência que vocês tiveram conosco para que a gente possa sempre melhorar, aprimorar. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês nessa quarta experiência da JHSP Online. Foi uma alegria tê-los conosco neste modelo online, que, conforme o Eric colocou, nos permitiu conectar a lugares tão distantes também, né? Estamos cada um nas suas casas. Esperamos que todos vocês tenham se divertido. Sigam a Japan House, as nossas redes sociais, tem muito conteúdo bacana, conteúdos inclusive em relação ao umami, e em relação a vários outros temas que nós abordamos aqui. E aqueles que puderem, por favor, nos visitem, já estamos aí abertos, das 11 às 17 horas, de terça a domingo. E cheguem até lá para vocês conseguirem sentir a nossa assinatura olfativa, desenvolvida pela Takasago, e para conhecer um pouco mais das duas exposições incríveis que nós temos. Tomo Koizumi, o universo fabuloso de Tomo Koizumi, e Japonésia, de Naoki Ishikawa. Muito obrigado e uma boa noite a todos e a todas. Esperamos vê-los em breve. Tchau, tchau. Todos dão tchauzinho para a câmera.